Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a vocês. Abençoe a sua casa, sua família, seu lar, seu casamento. Abençoa a vizinhança. Ele faça de você, uma fonte de vida, onde quer que você esteja, de forma que todos possam ver a imagem do Altíssimo através de você. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, eu queria que você prestasse muita atenção a uma coisa. Jesus fala assim, com licença, um instantinho só. Muito bem. Jesus diz assim, essa é uma lição básica. Ontem nós falamos, que Jesus falou que buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Aí eu fico perguntando, mas Senhor, como é que a pessoa pode buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça se ela está cheia de problemas, se ela tem que pagar suas contas, se ela tem que trabalhar, se ela tem que se cuidar, ela tem que se tratar, ela tem uma enfermidade, ela tem problema na família, tem problema na sua casa. Como é que a pessoa pode sair, espiritualmente falando, daquele ambiente hostil e buscar o reino de Deus e a sua justiça? Como é que ela pode fazer isso na prática? Mas antes de responder essa pergunta, nós vamos entender que primeiro Jesus falou assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele fala das aves dos céus que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Eu fico pensando, puxa vida, que coisa maravilhosa. Parece até que Jesus está estimulando a gente a ser preguiçoso. Fique em casa, não se preocupe em trabalhar, não se preocupe com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Fique na boa. Não é isso. Os preguiçosos, obviamente, logo vão entender isso. E isso, claro, não é esse o sentido dessas palavras de Jesus. Quando ele fala, não andeis ansiosos, depois ele fala assim, não andeis, pois, inquietos. Que comeremos? Dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí ele conclui assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta, já é suficiente a cada dia o seu próprio mal. Quer dizer, o mal de hoje já é suficiente para a gente trabalhar, lutar, vencê-lo, sobrepujá-lo, e não somar os males de hoje, os problemas de hoje, com os problemas que virão amanhã, nem depois da manhã. Então, quando Jesus fala para não andar ansioso, não andar inquieto,
e permanecer, ou entrar, ou buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, que Jesus está falando da fé inteligente. Isso mesmo. A fé inteligente. A fé inteligente. Porque, veja só, quando, por exemplo, nós oramos, eu quando oro, por exemplo, então não é simplesmente a minha boca que fala, mas o meu coração, a minha alma, o meu intelecto, que procura sintonizar-se com Deus, crendo que Ele está me ouvindo, crendo que Ele está ali, junto, de pé, ouvindo as minhas palavras. Isso é fé. E é uma crença inteligente, porque quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, a gente espera que Ele venha atender às nossas petições. Quando Jesus fala aqui, não andeis inquietos, não vos preocupeis, não andeis ansiosos, Ele está justamente levando as pessoas à ideia de que nós não podemos, em hipótese alguma, ocupar o nosso pensamento, ocupar nossa mente com as dúvidas. Porque quando ele fala não andeis ansiosos, ele está falando assim, olha, elimina a dúvida da sua cabeça. Quando ele fala não andeis inquietos, ele está dizendo elimine as dúvidas da sua cabeça. Quando ele fala buscai primeiro o reino de Deus, ele está dizendo, olha, coloque em primeiro lugar o seu pensamento, em primeiro lugar, nas coisas de Deus, no reino de Deus dentro de você. Ó Deus, o que o Senhor quer? Quando o reino de Deus está dentro de nós, então nós, naturalmente, de forma natural, a gente diz assim, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Dá-me a direção. Eu não posso obedecer, ouvir, ou melhor, eu não posso obedecer a tua voz se o Senhor não falar comigo, se essa voz não me dizer o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer que eu faça. Meu Deus, eu não posso fazer a tua vontade, fica melhor explicado, não posso fazer a tua vontade se o Senhor não me revelar essa vontade, não é? Então, Deus não pede nada, absolutamente nada, que nós não possamos atendê-lo. Então, quando ele fala, não andeis ansiosos, é porque nós podemos viver e não andar na ansiedade. Quando ele fala, não andeis, pois, inquietos, que comeremos, que beberemos, que roupa vamos colocar, são coisas importantes, mas pequeninas, insignificantes diante da grandeza de Deus, da grandeza da vontade de Deus para nós. Só que, para que nós possamos saber essa grandeza que Ele quer revelar para nós, nós temos que ocupar a nossa mente. Ó Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Então, se eu digo para Ele, meu Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim dia de hoje, mas eu preciso saber para que eu possa, então, obedecer. E aí eu fico pensando, esperando uma resposta, uma instrução, uma orientação, uma inspiração. E ele não fala, bacana, é muito bacana, porque ele não fala uma frase, meu filho, olha aqui, nada disso. Deus é muito glorioso, grandioso. Ele fala uma única palavra. Ele fala uma única palavra, uma só palavra. E essa única palavra, a gente entende como se tivéssemos lido um livro inteiro.
Não precisa desenhar, não precisa explicar, não precisa dizer, olha, amanhã, depois da manhã, ou faz isso, faz aquilo, nada disso. Uma única palavra na nossa mente, no nosso pensamento, vinda da boca de Deus, a gente já sabe com perfeição o que Ele quer de nós. E é assim que acontece. Por exemplo, a título de exemplo, eu, quando vou dormir, então eu oro a Deus, eu peço, ó meu Deus, eu agradeço a Deus pelo dia que Ele me deu, etc. Oro por vocês, eu sempre oro por vocês. É a minha obrigação, não é favor, não. Eu sou um sacerdote, eu sou um servo de Deus. E a minha obrigação é orar por todo o povo, por todos os meus conservos, etc. Então, quando nós oramos, nós então agradecemos a Deus, etc. E pedimos que Ele venha nos orientar, nos ensinar, nos dizer o que Ele quer de nós. Por exemplo, então, ontem à noite eu orando, ó Deus, eu peço que o Senhor me dê a palavra certa para as pessoas certas. Eu sei que tem muitas pessoas indigestas. Pessoas indigestas, para mim, significam aquelas pessoas que estão bem de vida, não precisam de Deus, não precisam de nada, elas estão numa boa. Ou então estão sofrendo, mas o orgulho não as deixa enxergar a necessidade. Então, enquanto elas estiverem sofrendo e aguentando o sofrimento, enquanto elas não chegarem no fundo do poço, elas vão continuar desdenhando o projeto de Deus para a vida delas. Mas quando nós falamos, nós pedimos, ó meu Deus, traga as pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor quer que seja falado. Porque eu sei que muitas pessoas nesse momento estão enfrentando muitas dificuldades, muitos problemas. Pessoas estão desesperadas com isso, com aquilo outro, preocupadas, ansiosas, inquietas, desassossegadas, sem paz, sem nada, sem zero. Pessoas que querem se matar. Então, eu peço a Deus, traga essas pessoas e me dá as palavras que elas precisam ouvir para que o Senhor possa ser revelado para elas, para que elas venham se salvar. Porque é o nosso objetivo e é a nossa obrigação lutar por aqueles que estão perdidos, aqueles que estão caídos. Então, é claro que quando uma pessoa indigesta, enviada do mal, enviada do diabo, ela fica aqui escrevendo comentários e xingando e falando uma porção de bobagens, justamente para distrair as pessoas que estão interessadas em ouvir aquilo que Deus quer falar com elas. Esse é que é o problema. Então, para mim, essas pessoas são indigestas. Então, a gente tem que eliminar, ignorar, deixar para lá. Deus cuidará delas, vai levá-las ao fundo do poço, se elas realmente foram chamadas e escolhidas. O Senhor vai levá-las no fundo do poço para, então, fazê-las ver a necessidade delas. Mas enquanto não chegam no fundo, elas ficam zoando da gente, enfim, essas coisas todas. Mas vamos, e eu peço, por favor, não me defenda. Não me defenda. Sabe por que você não deve me defender? Porque quanto mais você me defenda, pior para você. Pior para você, porque as pessoas vão querer discutir, aí você vai entrar naquele espírito de ansiedade, de inquietação, de aborrecimento. Não é? Você vai perder a paz por minha causa. Não preciso disso, não há necessidade. Ore por mim. A sua oração é preciosíssima. Mas a sua defesa, junto àqueles que nos odeiam, larga para lá, não vai ajudar em nada. É a mesma coisa que a pessoa que defende Deus. Deus precisa de defesa?
Deus precisa de defesa? Eu pergunto a você. Não, não precisa de defesa. Você precisa defender Deus? Não, não precisa. Deixa falar, deixa eles meterem o pau, fazerem o que estão fazendo. Eu não vou defender Deus, porque Deus não precisa de defensores. Você verificou, por exemplo, aquela palhaçada que eles fizeram ano passado, o Satanás puxando uma pessoa como se fosse Jesus, em plena avenida, na hora do samba, quer dizer, gozando Deus. Não, deixa para lá, eu vou defender Deus. Para quê? Olha aí, agora eles não tem samba esse ano, não é verdade? A avenida está vazia e a pandemia está aí. Então ele mesmo cuida de se defender. Então eu não vou defendê-lo, porque ele que me defende, eu é que preciso da defesa dele. Então, amiga e amigo, mas o importante é você manter a sua cabeça focada nos pensamentos de Deus, na vontade de Deus para a sua vida. Ó Deus, o que o Senhor quer de mim? Então, com esse questionamento que você faz espiritualmente, ninguém está vendo, mas você está falando, ó Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Dá-me a direção. O Espírito Santo é justamente para isso. O Espírito Santo nos foi enviado pelo Senhor Jesus justamente para nos guiar. Ele é o nosso guia. E se ele não nos guiar, nós ficamos desorientados, perdidos. Então, aí a necessidade de se ter o Espírito Santo para que a pessoa possa ser dirigida, conduzida por ele. Então, minha amiga e meu amigo, Jesus disse, não andeis ansiosos, não vos inquieteis, não fiqueis preocupados. Não, eu sei que isso exige fé, é a fé inteligente, porque como é que eu posso não estar preocupado com uma certa situação, se a situação está na minha frente, diante dos meus olhos? Mas aí está o segredo da fé. A fé é a sua comunhão, dependência de Deus. Fé é dependência de Deus. Quando a gente depende dele, então a gente já não fica preocupado com as coisas dessa vida. É difícil? Eu não vou dizer que é fácil, mas não é impossível, porque Deus não pede nada que você não possa fazer. Ele não pede nada a gente que não possamos atender. Jesus falou, não andeis ansiosos. Então, se é possível não andar ansioso, então eu não vou andar ansioso. Aí você vai ter que saber manter a sua mente focada em Deus, ou em oração, em espírito de oração. Espírito de oração, porque Deus vê os seus pensamentos, mesmo que eles não saiam em palavras, mas Ele tá vendo os seus pensamentos. Ele assiste toda a sua vida, como assiste toda a minha vida, Ele vê tudo. Não há nada em oculto em nós que Ele não saiba. Então, se há dentro de nós essa expressão de fé maior, que é essa manutenção, oh meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade? Diga para mim, porque eu quero te obedecer, eu sou teu servo. Viu, amiga? Se você conseguir vencer, é claro que você vai lutar, que você vai praticar, digamos assim, é o seu dever, é o nosso dever de casa todos os dias. Se nós se nós iniciarmos essa prática, pode ser que a gente vá ter um pouquinho de dificuldade no início, depois, mais lá para frente, a gente já vai ser mais experiente e a gente vai, então, desenvolvendo a nossa fé. Desenvolver a fé é desenvolver uma comunhão com Deus, é desenvolver uma prática de dependência dele. Aí, quando você chega a um ponto em que, com uma pessoa do lado ou sem a pessoa do lado, você está com Deus, você está firme,
firmada na rocha. Então venha o que vier, você estará firme, porque ninguém vai te derrubar. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então você que está aí sofrendo por causa de uma ansiedade, por causa de uma preocupação, por causa de uma inquietação, você está inquieta, você está desassossegada e tal, e fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, tá bom, eles falaram tudo isso, mas o que Deus falou para você? Bispo, não sei, Deus não falou, eu não sei se Deus falou comigo. Pode ter certeza. Se ele não falou, ele quer falar. Ele não falou porque você não teve ainda ouvidos para ouvir. Se você tiver ouvidos para ouvir, se você estiver atenta à voz dele, se você estiver pensando nos pensamentos dele, então você pode ter certeza. Você vai ouvir a voz dele. E quando ele fala, arrebenta. É uma coisa assim extraordinária. Dá um gozo na alma, dá uma felicidade, dá uma tranquilidade, dá uma força, um poder dentro da gente que não há nada nesse mundo que possa nos deter ou vencer. Não há barreira que possa impedir-nos de realizar a vontade dele. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero tê-los ajudado em nome do Senhor Jesus. Amém.